Olá, pessoal! Eu me chamo Rod e você tá no Pesadelo Verídico. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu já quero contar com a ajuda de vocês. Deixa seu like, comenta, compartilha com um amiguinho aí que gosta de um crime também, de ouvir algumas histórias. Traz ele pra cá pra gente. Bom, no primeiro caso de hoje eu vou abordar um tema que foi muito polêmico e chocou bastante a família tradicional brasileira. Eu vou falar de uma família de comercial de margarina, tá? Porém, o pai pediu a faca pra filha ali no café da manhã, ela acabou entendendo errado e ó, entendeu, né? Caso Richthofen. Protagonizado por Suzane Richthofen, Daniel Cravinhos, Christian Cravinhos. Suzane Louise von Richthofen tinha 18 anos, ela morava no bairro do Campo Belo, ali no Brooklyn, numa boa casa, tinha uma boa relação com os pais, com o irmão, e era sempre muito bem vista, né? Ela tinha o negocinho do dinheiro, né, amores? O que acontece? Os pais de Suzane Richthofen, eles eram bem rigorosos na criação dos filhos. Eles falavam várias línguas, estudavam nas melhores escolas, e Manfred e a Marisa, inclusive, chegaram até a trocar a Suzane de escola porque ela não tinha passado no vestibular da USP. Eles trocaram ela de escola, colocaram ela numa escola ali que era líder em aprovações para o vestibular e para eles conseguirem moldar do jeito que eles queriam ali. Porém, a Suzane acabou fazendo direito na PUC mesmo, tranquilo. Bom, Suzane Richthofen conheceu um garoto ali em meados de 1999, apresentado pela mãe. A mãe, ela acompanhava sempre o Andreas, que é o irmão de Suzane, lá no Parque do Ibirapuera para as aulas de aeromodelismo, que ele estava se interessando bastante, tinha acabado de ganhar o primeiro aviãozinho dele, e ele acabou querendo aprender ali a mexer, a manusear. Bom, acontece que quem era o instrutor de aeromodelismo do Andreas era o Daniel Cravinhos, que logo a mãe de Suzane acabou apresentando ele para Suzane e fazendo com que a Suzane fosse nos finais de semana levar o Andreas para o Parque do Ibirapuera para ter essas aulas de instruções com o Daniel Cravinhos. Papo vai, papo vem, eles dois começaram a se aproximar e aí começaram a namorar. Suzane tinha ali por volta de seus 14 para 15 anos e o Daniel ele já tinha ali para os seus 17 para 18 anos. Suzane começou a se apaixonar mais, a mãe dela sempre incentivando ali no começo. Na verdade, o namoro dos dois era super normal no começo, os pais aceitavam, inclusive o Daniel, ele frequentava a casa dos pais da Suzane, eles viviam fazendo festinhas ali, iam pro sítio, viajava junto, era basicamente isso. O namoro dos dois era bem intenso, os dois não se desgrudavam, porém quem nunca, né? Quem nunca não quis ficar grudadinho ali com o namorado, sem soltar a mão ali. Era assim até que os pais da Suzane descobriram que a Suzane Richthofen mentiu pra eles, dizendo que ela ia passar a noite na casa de uma amiga, porém acabou indo passar a noite num motel com o Daniel. O que acontece? A mãe da Suzane, ela acabou indo, passando ali em frente à casa do Daniel e viu o carro que a Suzane tinha ganhado do pai dela estacionado ali na frente. Quando foi ver, nenhum dos dois estavam em casa. Acontece que eles foram passar a noite no motel juntos e ela não sabia de nada. Ela pressionou a Suzane Richthofen até que a Suzane Richthofen contou pra ela toda a verdade. Além de algumas coisas que a Marisa foi percebendo durante o tempo também, segundo a Suzane Richthofen, numa entrevista que ela fez, e aí ela começou a desgostar um pouco do Daniel e começou a proibir esse namoro. Esse namoro, então, ele estava totalmente abominável pelos pais da Suzane Richthofen. Em julho de 2022, os pais Manfred e Marisa eles viajaram para a Europa e deixaram os filhos em casa, o Andreas e a Suzane. Obviamente, o Daniel foi passar uns diazinhos lá na casa da Suzane, né? Aproveitar o bem bom daquela mansão, aproveitar a piscininha, aproveitar os dias ali livre dos pais. E aí foi onde provavelmente surgiu a ideia de matar os pais de Suzane Richthofen. Provavelmente os dois estavam ali agarradinhos na piscina, olhando pro alto, pensou, nossa, como é bom essa vida sem meus pais. Nossa, meu Deus, vamos matá-lo. Não deu bom, né? Na noite do crime, em pleno Halloween de 2002, por volta ali das 23 horas, a Suzane e o Daniel foram deixar o Andreas numa lan house ali na zona sul de São Paulo.
Acontece que antigamente tinha aqueles corujões lá que o pessoal ficava jogando videogame de madrugada ali no computador, aqueles jogos online, que era uma coisa super bacana, que inclusive, ó, saudades. Bom, eles deixaram o Andreas lá e logo em seguida foram buscar o Christian e seguiram para a mansão Richthofen. Eles entraram na garagem ali por volta de meia-noite e ao entrarem, eles já estavam com as barras de ferro dentro do carro, que iriam ser usadas no ato do crime. A Suzane, ela foi até o quarto dos pais para verificar se os dois realmente estavam dormindo. Aí ela foi lá, verificou, voltou e acendeu a luz do corredor, como se fosse um, ó, tá livre ali para vocês, podem ir fazer o que vocês têm que fazer. Daniel e Christian entraram dentro do quarto. Daniel golpeou o Manfred e o Christian golpeou a Marisa, com barras de ferro na cabeça. Tanto que os dedos da Marisa foram encontrados muito fraturados, que provavelmente ela devia estar tentando se proteger ali dos ataques. E também foi utilizada uma toalha, que era para poder abafar os ruídos de sons que a Marisa estava fazendo por conta da dor e tentando se proteger. Eles queriam fazer a cena parecer um latrocínio. O que eles fizeram? Logo depois que eles atacaram o casal, eles seguiram para a biblioteca, reviraram a biblioteca inteira. Bagunçaram tudo, jogaram tudo no chão. E como parte do plano calculado que eles tinham, a Suzane abriu uma maleta de dinheiro do pai dela, que tinha ali cerca de 8 mil reais, que foi o dinheiro pago pro Christian pela participação no crime. E também eles levaram algumas joias da mãe. Além de terem pego uma arma do Manfred, terem plantado ao lado do corpo do Manfred para poder simular ali que o ladrão tivesse armado, alguma coisa, porém eles não pensaram que a polícia iria saber que aquela arma era do Manfred. Depois do crime, o casal ele saiu da casa, foram para um motel na zona sul de São Paulo, pegaram uma suíte presidencial ali no valor de 380 reais e ficaram lá até por volta de umas 3 horas da manhã. Detalhe, eles pediram nota fiscal, justamente para provar que eles estavam ali naquele momento. Aí, por volta das 3 horas da manhã, a Suzane e o Daniel saíram do motel. Suzane deixou o Daniel em casa, foi lá pegar o Andreas tranquilamente e seguiram para casa ali no Campo Belo. Acontece que quando eles chegaram lá, a Suzane estranhou que a porta estava aberta. Ela já começou a ficar meio estranha, esquisita. Andreas seguiu para a biblioteca e viu a biblioteca totalmente revirada, tudo derrubado, e como reação ele gritou aos pais. Só que aí a Suzane, ela falou: Andreas, espere lá fora. Ela pegou, puxou ele e colocou ele lá na garagem. Nisso, ela ligou para quem? Ela ligou pro Daniel, ela não ligou para a polícia. O Daniel ligou para a polícia dizendo que provavelmente tinha tido um assalto na casa da namorada dele. A viatura chegou ao local. Os policiais ouviram os depoimentos de Suzane, ouviram os depoimentos do Daniel. Tomando os devidos cuidados, eles acabaram entrando dentro da casa e se depararam com a cena do crime. Eles perceberam que apenas 2 cômodos da casa estavam bagunçados. E aí já levantou uma suspeita. O policial Alexandre Boto, não sei, contou para os filhos o que tinha acontecido. O Andreas, ele ficou desesperado. Eles notaram a frieza da Suzane Richthofen ali naquele momento. Ela simplesmente virou para o policial e perguntou: o que eu faço agora? Quais são os procedimentos? Acredita? A partir daí, o Alexandre ele isolou a casa para poder preservar a cena do crime. Desde o início das investigações, a polícia ela acha estranho essa história de latrocínio. Justamente porque só tinham 2 cômodos da casa bagunçado, deixaram algumas joias da Marisa, a arma também estava lá. Se fosse um ladrão de verdade, gente, teria levado a arma também. Porra, vamos pensar. Assim que a polícia começou a investigar, mais pessoas próximas à família Richthofen não tardou muito para descobrirem que o namoro da Suzane Richthofen com o Daniel Cravinhos não era aceito pela família. Isso fez instantaneamente com que eles fossem considerados pela polícia os principais suspeitos do crime. Para piorar a situação dos dois, foi descoberto que o Christian, o irmão do Daniel que ajudou no crime, ele havia comprado uma moto e pagou essa moto em dólar. No enterro do casal,
A Suzane Richthofen chorou bastante. Ela fez aquela cena. Foi uma cena de cinema. Inclusive chocou muito o pessoal aqui. Teve comoção nacional no Brasil nessa época. Acontece que o Christian ele foi chamado para interrogatório. Assim que ele foi chamado para interrogatório, ele foi o primeiro a entregar tudo. Segundo relatos da polícia, ele falou assim: eu sabia que a casa ia cair. Levando logo em seguida o declínio ali da Suzane e do Daniel. O Christian e o Daniel dizem fielmente que a ideia foi de Suzane. Ela teria dito que o Manfred, seu pai, batia muito nela e que ele até tinha tentado estuprá-la. E o pico da briga se deu lá no Dia dos Pais, em 2002, quando a Suzane discutiu com o pai dela ali, querendo encontrar o Daniel, e o pai dela não aceitando aquela situação e deu um tapa na cara dela. Os irmãos Cravinhos sempre afirmaram que ela sofria maltrato dos pais, que os pais dela bebiam muito e por isso eram violentos. Inclusive, ele diz que em algumas viagens que eles fizeram escondido, tá? Ela não gostava de usar biquíni por conta das marcas de agressões que ela tinha no corpo. A Suzane, pelo contrário, ela sempre diz que foi manipulada pelos dois irmãos, que os dois irmãos estavam apenas interessados no dinheiro da família dela. Ela sempre diz que a relação era maravilhosa antes de conhecer o Daniel. Ela nega que foi estuprada pelo pai, nega que teve qualquer outro tipo de relacionamento antes do Daniel Cravinhos, que inclusive perdeu a virgindade com ele, e que ela só cometeu aquele crime naquele dia porque ele forçava ela a usar muita droga e naquele dia ela estava drogada. Segundo a Suzane, a ideia do crime veio ali mesmo, em meados de julho, onde eles ficaram sozinhos na casa, quando os pais dela tinham viajado para a Europa. O Daniel teria feito a Suzane realmente imaginar como seria a vida sem os pais dela. A liberdade, todo aquele dinheiro, a casa e o tempo que eles tinham para poder viver juntos. O julgamento demorou 4 anos. O crime aconteceu em 2002 e o julgamento só aconteceu em 2006. Suzane Louise von Richthofen e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de reclusão, enquanto o Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de reclusão. Na justiça, corria uma batalha muito grande por conta da herança da família Richthofen, que era avaliada ali em mais de 10 milhões. Porém, há um tempo atrás, o dinheiro foi todo pro Andreas e a Suzane ficou sem nada. Algumas fontes atualmente dizem que o Daniel ele tá solto, que ele casou, né, com uma biomédica e ele vive a vida normal dele lá. Christian Cravinhos, pelo contrário, teve a pena aumentada, porque ele se envolveu numa briga doméstica quando estava no regime semiaberto. Ele teve aumento de 4 anos de reclusão, porque ele estava armado e ainda tentou subornar um policial. Suzane von Richthofen ainda se encontra no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ela está em regime semiaberto. Inclusive, tem uma entrevista que ela deu pro Gugu que eu acho essa entrevista muito interessante. Essa entrevista tem mais de 1 hora de duração e eu vou deixar o link aqui embaixo dessa entrevista para vocês poderem conferir ali de pertinho e ver ela falando mesmo cara a cara. Gente, é incrível, vocês realmente não podem deixar de assistir. Bom, o vídeo foi esse hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber de algum tipo de relato, se vocês querem me ver falando de algum tipo de crime, deixa aí nos comentários. Eu vou dar uma analisada em todos os comentários que tiverem aqui embaixo e vou ver aí alguns crimes para poder falar no decorrer do tempo, tá bom? Muito obrigada, até mais!